Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. E para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Sou Heloísa Guimarães, sou jornalista e apresentadora, tenho estatura mediana, sou branca, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de mangas longas e cor laranja. O cenário do programa é azul e tem a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Sessão solene marca a abertura do Ano Judiciário 2025. Chegou ao fim o recesso judiciário e as audiências presenciais e virtuais do TRT-RN foram retomadas. E em 2024, o projeto Garimpo repassou quase 15 milhões de reais a empresas e trabalhadores que estavam esquecidos em contas bancárias. Ainda nessa edição tem uma entrevista com a nova vice-presidente do TRT-RN, a desembargadora Isaura Simonetti. Ela falou sobre o NUPEMEC, o Núcleo de Solução de Conflitos, que ela passa a coordenar na atual gestão. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. O TRT-RN realizou uma sessão solene para a abertura do Ano Judiciário de 2025. Além dos desembargadores, estiveram presentes magistrados, servidores e ainda convidados de instituições parceiras do tribunal. A sessão solene marca o retorno das audiências e dos prazos judiciais no âmbito do TRT-RN e serve para que a presidência aponte os caminhos que serão trilhados ao longo da gestão anual. A sessão solene de abertura do Ano Judiciário de 2025 foi marcada por um desejo de avanços e busca de novas metas. Assim também foi o discurso do presidente do TRT-RN, o desembargador Eduardo Rocha. Com a presença dos desembargadores da Corte, magistrados, servidores e demais convidados, a sessão deu o tom de como serão encarados os desafios que se colocam à frente do tribunal a partir de agora. Na verdade é um ano de prestação de contas que foi feito no TRT da 21ª Região no ano passado, onde nós atingimos números recordes. Nós chegamos entre conciliação e pagamento de execuções, o tribunal chegou à marca de quase R$1 bilhão. Além disso, recolhemos aos cofres públicos, através das custas de emolumentos e de INSS, uma quantia superior a R$120 milhões. Lembrando que a Justiça do Trabalho é a justiça que, por força dos seus usuários, do que eles recebem, é a que mais concede a gratuidade judiciária. Por força disso, não arrecada mais, porque se assim o fizesse, esse valor teria sido 50% maior. Então é um autofinanciamento da Justiça. E é bom ser dito isso quando dizem que a Justiça é cara. Ela, na verdade, subsidia aquele que procura, até porque a justiça é um direito, parte fundamental de ordem constitucional de uma sociedade que se diz civilizada e justa, e é a sociedade e a República Federativa do Brasil. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte, Gleidson Gadelha, participou da sessão. Ele falou sobre a importância da abertura dos trabalhos no TRT-RN para a consolidação das parcerias entre as duas instituições. O orçamento é curto. E nós temos muita coisa para fazer para atender melhor a sociedade. Então a criatividade e como é dado o tom da abertura vai marcar todo ano. Acho que esse ano vai ser um ano com desafios orçamentários, sim, mas com muita esperança da gente manter a condição de acessibilidade do tribunal e talvez até ampliar o acesso social, diminuindo a exclusão das pessoas mais vulneráveis do nosso estado. O presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 21ª Região, a Amatra 21, o juiz do trabalho Cássio Manuel, também falou do significado da abertura frente aos desafios encarados pela Justiça do Trabalho. E a gente faz um levantamento de tudo que foi realizado no ano anterior e começa a identificar os desafios do novo ano. É como eu falei na oportunidade que me foi dada pelo Pleno, de considerar a abertura do ano judiciário uma folha em branco, onde a gente vai escrever a história do Judiciário Potiguar em 2025. Com a abertura do ano judiciário, o TRT-RN oficializa o retorno das audiências e dos prazos judiciais nas unidades judiciárias da capital e do interior do estado. O ato também serve como ponto de partida para projetos e metas que devem ser colocados em prática ao longo do ano.
E também hoje, mesmo dia da abertura oficial do ano judiciário do TRT-RN, foi realizada a primeira sessão ordinária de 2025 da segunda turma. Ao todo, foram analisados 87 processos que tiveram como relatores os desembargadores Ronaldo Medeiros e Carlos Newton. Dizendo a nossa alegria de abrir o ano judiciário. Dizendo, inclusive, que agora à tarde já teremos uma sessão da segunda turma. Aguardamos a palavra de todos se pronunciaram. Há um intuito colaborativo para que tenhamos um êxito muito grande esse ano. E nossa aposta, aumentarmos os números positivos do ano passado. E corrigimos possíveis objetivos que não foram alcançados, para que possam vir a ser alcançados. E as varas do trabalho de Natal e do interior voltaram a funcionar plenamente. As audiências foram retomadas no formato presencial e telepresencial após o término do recesso judiciário. Pelos corredores do TRT-RN, a movimentação é intensa, mas as partes precisam ficar atentas aos prazos judiciais. Isso porque eles só voltam a contar a partir do dia 27 de janeiro. O TRT-RN retomou todas as atividades normais a partir desta segunda-feira, dia 20 de janeiro. Como resultado disso, todas as varas do trabalho de Natal e do interior também já estão funcionando a todo vapor. As audiências estão prosseguindo com as pautas agendadas previamente, antes do recesso, e agora seguem o fluxo normal. Então nós vamos continuar no formato anterior, com as salas compartilhadas, do jeito que estava sendo feito desde o início da obra, e utilização também de alguns espaços lá no Sejusc. Então, os colegas vão optar pelas audiências presenciais ou telepresenciais, até que as salas de audiências que foram recém-construídas estejam funcionando plenamente. Vale lembrar que, mesmo após a retomada das audiências, os prazos judiciais só serão contados a partir do próximo dia 27 de janeiro, depois de uma solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Norte. Então, terminado o recesso judiciário, a previsão, de retorno às audiências seria para o dia 21, porque os prazos estavam todos suspensos até o dia 20. Entretanto, a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, essa suspensão dos prazos foi prorrogada até o dia 27. Então, o tribunal resolveu deferir o requerimento da OAB, mas resguardou as audiências que já estavam agendadas. Então, os colegas já estão fazendo audiência a partir de hoje. Vale destacar também que em poucas semanas o jurisdicionado potiguar vai contar com uma nova estrutura oferecida pelo TRT-RN. Isso porque está na fase final a reforma das varas do trabalho da capital, o que tende a oferecer ainda mais conforto às partes e uma dinâmica de trabalho mais célere. Com a reformulação do espaço das salas de audiência, nós temos um ambiente mais amplo, mais confortável, que vai dar, vamos dizer assim, um conforto maior para os juízes, para os jurisdicionados, para as partes que vêm participar das audiências. E isso foi um ganho de qualidade de vida no trabalho enorme. Com toda a estrutura do tribunal funcionando plenamente, o que se espera é um ano cheio de desafios vencidos e resultados ainda mais expressivos. Então a gente tem um corpo funcional muito competente, muito engajado na realização desses planejamentos. E, como a gente sempre costuma dizer, a gente trabalha com 5 tampas para fechar 6 garrafas ou mais. Mas aí é onde está a perspicácia do gestor e a inteligência para que a gente faça a coisa da maneira mais satisfatória possível. 2024 foi um ano para se comemorar no que diz respeito aos resultados alcançados pelo Projeto Garimpo. Com um trabalho intenso de investigação de valores esquecidos, o projeto fez o repasse só no ano passado de quase 15 milhões de reais. Esses valores, que são devolvidos a trabalhadores e empresas, são importantes para quem recebe e também para a economia como um todo. Um dos principais projetos da Justiça do Trabalho Potiguar encerrou mais um ano com chave de ouro. Surgido em 2017 no âmbito do TRT-RN, o projeto Garimpo visa a identificação e destinação de valores esquecidos em contas judiciais. Desde a sua implantação, já foram muitas devoluções e, mais recentemente, uma chamou a atenção.
é que depois de uma nova identificação feita pela equipe do projeto, a Neoenergia Cosern pôde reaver 3,5 milhões de reais. O juiz Michel Knaben é o atual coordenador do projeto. Segundo ele, a pesquisa é feita ao longo de todo o ano e os valores acabam aparecendo constantemente. Bom, o próprio nome do projeto já explica, né, a nossa forma de atuação. Projeto Garimpo significa o quê? A partir de um dado do sistema bancário, a gente cruza com os nossos dados de processos arquivados e quando encontramos somas de valores em processos arquivados, nós passamos a fazer um trabalho nesse processo, a garimpagem desse processo, buscando entender o porquê de o valor estar, né, à disposição em um processo arquivado. O processo, que resultou no valor encaminhado à Companhia Energética do Rio Grande do Norte, era datado na década de 1980. Os valores acabavam esquecidos, tendo em vista a difícil burocracia do sistema judiciário da época e do próprio sistema bancário. Como praticamente tudo era feito no papel, as comunicações institucionais demoravam, facilitando casos de duplicidade de pagamentos e bloqueios desnecessários. Hoje em dia, nós temos maior facilidade em detectar esses valores e não deixar, né, valores pendentes. Antigamente dependíamos muito da própria parte ou da informação bancária, que quando não vinha, gerava esse tipo de resíduo, né? Temos aí processo de 20, 30 anos, valores que renderam e muito, né? E acho que o principal ponto interessante é que esses valores hoje, através da atuação desse projeto Garimpo, eles acabam retornando à sociedade, né? Seja para quem for, inclusive para a própria empresa. Ainda de acordo com a equipe do projeto Garimpo aqui no TRT-RN, são inúmeros os processos que podem resultar em devoluções financeiras tanto para os trabalhadores como para as empresas. Somente em 2024 foram cerca de 14 milhões e 800 mil reais devolvidos aqui no Rio Grande do Norte. Temos aí ano a ano uma equipe bastante engajada, trabalhando nessa garimpagem de valores, tentar entender, né, quem é o destinatário daquele valor. Nesse ano que se passou, 2024, apenas no Rio Grande do Norte, nós chegamos a ter pagamentos aí que chegaram próximo de 15 milhões. Então, injetados aí na nossa economia local, né, devolvidos à sociedade. Vale lembrar que os valores esquecidos não ficam parados nas contas judiciais. Com o passar do tempo, eles vão rendendo. Só para se ter uma ideia, o valor inicial de um dos resgates da Neoenergia Cosern era de cerca de 630 mil reais. Com o passar do tempo, esse valor saltou para a casa dos 4 milhões 145 mil reais. Após as deduções do imposto de renda, restaram os 3 milhões 594 mil, valor que já foi transferido à empresa. Com mais esse desdobramento, o projeto Garimpo se consolida como um importante aliado dos trabalhadores e também dos empregadores potiguares. As expectativas são ótimas, a equipe já muito bem treinada, garimpando valores que ainda restam, né? Nós temos aí no nosso banco de dados ainda muitos milhões a serem garimpados, a serem devolvidos a quem de direito. Isso não é uma realidade só local, a gente destaca. Nacionalmente nós temos bilhões a serem devolvidos, né? Todos os tribunais trabalhistas estão fazendo forças-tarefas para liberar esse valor no momento que a economia também precisa, né, de uma injeção de valores. Vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com a nova vice-presidente do TRT-RN, a desembargadora Isaura Simonetti. É já, não sai daí. Agora a gente confere uma entrevista que o repórter Rafael Lopes gravou com a nova vice-presidente do TRT-RN, a desembargadora Isaura Simonetti, que assume com a nova função a coordenação do NUPEMEC, o núcleo responsável pelas soluções de conflitos do tribunal. Vamos conferir.
O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, o NUPEMEC, aqui do TRT-RN, tem uma nova coordenação a partir desse ano de 2025. Quem assume é a desembargadora Isaura Simonetti, que já está aqui do meu lado e vai trazer mais detalhes como estão sendo organizados os trabalhos que serão desenvolvidos ao longo desse ano. Doutora Isaura, mais uma vez, seja bem-vinda ao programa Justiça e Trabalho. Eu começo perguntando à senhora como é que surgiu a oportunidade e o convite de assumir a coordenação do NUPEMEC agora em 2025. Pois é, o convite surgiu do desembargador presidente, o desembargador Eduardo Serrano da Rocha, que era quem coordenava o NUPEMEC na gestão do desembargador Eritson. E aí esse convite me foi formalizado no final do ano passado e no início deste ano eu já fui por ele nomeado, o ato já foi formalizado na coordenação do NUPEMEC, que é assim um núcleo bastante importante, porque ele instiga, né, ele incrementa a conciliação nas disputas trabalhistas. Doutora Isaura, quando a gente fala em conciliação, tem sido um processo muito buscado cada vez mais pela Justiça do Trabalho. Esse também é um dos principais papéis do NUPEMEC, né? Incentivar cada vez mais esse processo de conciliação, né? Exato, com certeza. A conciliação, não só a conciliação, mas também a mediação, em que a solução é proposta por um terceiro não envolvido no litígio. E a ênfase é muito grande porque um dos pilares da Justiça do Trabalho é a conciliação. E aí o NUPEMEC conta com os SEJUSCs, né, os Centros Judiciários de Conciliação. E SEJUSC primeiro grau, SEJUSC segundo grau, e temos um SEJUSC Natal e também um SEJUSC Mossoró. Então essa é a estrutura do NUPEMEC. Ou seja, é todo um trabalho que envolve diferentes áreas aqui do TRT-RN, né? Sim, diferentes instâncias, exato. A primeira instância, a segunda instância e Natal e Mossoró, que aí vários processos podem ser remetidos para lá para conciliação em Mossoró. Coisa boa, ou seja, tem um longo processo de trabalho começando agora em 2025. Para a gente finalizar, o que é que o jurisdicionado potiguar pode esperar desse trabalho conjunto e de todo esse desenvolvimento que com certeza vocês estão fazendo já agora no comecinho do ano? Pode esperar, né, resultados exitosos, como foi no ano passado, né? A arrecadação foi muito vultosa, foi muito significativa. E aí pode esperar o quê? Uma solução amigável para a sua disputa, né? Que põe fim não só ao conflito trabalhista, a disputa em si, mas que põe fim também àquela lide social, porque toda negociação, toda conciliação, ela é muito conversada, ela é muito trabalhada, ela procura ir na raiz do conflito. Ok, tá aí, nós conversamos com a desembargadora Isaura Simonetti, nova coordenadora do NUPEMEC aqui do TRT-RN, que tem um trabalho aí muito brilhante, que vai ser colocado em prática nesse 2025. O programa Justiça e Trabalho dessa semana vai ficando por aqui. Continue por dentro da atuação do TRT 21 através do nosso site, do nosso canal no YouTube e das redes sociais do Tribunal. Até a próxima edição.